existem algumas maneiras de você determinar o superávit calórico e o déficit calórico. Obviamente, se o seu paciente busca o ganho de massa muscular, busca o ganho de peso, você vai calcular para ele um superávit calórico, que é o contexto metabólico onde ele está consumindo mais calorias do que gastando. Se ele busca o emagrecimento ou a definição corporal, você vai calcular para ele o déficit calórico, é o contexto metabólico onde ele está gastando mais calorias do que consumindo. Existem algumas formas de nós calcularmos tanto o superávit quanto o déficit. Tá? Já adiantando aqui, não existe uma regra, uma única maneira de realizar esse cálculo que seja correta. Inclusive, eu conheço outros profissionais, outros nutricionistas, que ensinam de maneiras diferentes. Vocês vão ver aqui, a partir dos casos, que no final os valores eles vão se assemelhar, tudo bem? Mas eu vou ensinar aqui agora a maneira que eu acho mais prática, mais fácil, certo? Então você pode calcular por valores percentuais ou simplesmente através das calorias diretamente. Não existe uma regra, mas vamos lá. Digamos que você esteja atendendo esse paciente, o mesmo paciente do caso anterior. Ele busca perda de peso, tem atualmente 70 quilos. Como eu falei, você já realizou uma boa consulta até aqui, sabe que ele gasta 2.000 calorias por dia e ele quer perder peso. Você já definiu para ele que perder peso é a melhor conduta. Você pode calcular o déficit calórico para esse paciente reduzindo um valor percentual do gasto energético total. Então, como seria isso, Igor? Se ele gasta 2.000 calorias por dia, você pode reduzir 25% dessas calorias do gasto energético total. 25% de 2.000 é 500. Então, para esse paciente, você poderia reduzir 25% do gasto energético total, totalizando uma dieta de 1.500 calorias. Certo? Então, essa é uma maneira de você calcular o déficit calórico por valores percentuais. Tudo bem? E daqui a pouquinho eu vou falar o que eu acho sobre esse método. Acabei de exemplificar um quadro de perda de peso. Para o ganho de peso, mesma maneira. Paciente de 70 quilos, gasto energético também de 2.000 calorias. Né? Aqui é ganho de peso, escrevi errado. Mas, para o ganho de peso, mais 25% do gasto energético total. Então, se ele gasta 2.000 calorias, faz uma adição de 25% desse gasto, somando 500 calorias, totalizando 2.500 calorias total. É uma maneira também de calcular o superávit por valores percentuais. Tá? Se você já fez alguns dos meus cursos, que estão disponíveis lá dentro da comunidade, vocês vão ver que quando eu falo sobre a adição de um superávit calórico ou adição de um déficit calórico, eu trabalho com essa faixa mesmo, de 500 a 1.000 quilocalorias. Não foge muito essa faixa. Mas como eu falei no início da aula, você determinar um protocolo de acompanhamento nutricional não parte apenas da primeira consulta. Você tem que se basear também no feedback. E eu acho que a adição de calorias torna esse processo um pouco mais fácil. Você pode estar se perguntando, mas Igor, qual a diferença em somar direto as calorias, ignorando essas questões percentuais? Somar ou reduzir direto as calorias, ignorando esses valores percentuais. Eu acho, na minha opinião, na minha prática, através das calorias é algo mais prático. Eu vou mostrar para vocês. Se o paciente busca a perda de peso e tem esse gasto energético de 2.000 calorias, você pode já diretamente subtrair de menos 500 a menos 1.000 calorias, sem considerar valores percentuais. Tudo bem? Então, eu indico também que vocês comecem por esse déficit menos agressivo, de menos 500, e por aí você vai acompanhando os resultados desse paciente. Eu sempre indico que vocês comecem com esse déficit menos agressivo. Tá? Digamos que o seu paciente ele tenha um gasto energético muito alto. Digamos que ele gaste 5.000 calorias por dia. E você calcula através desse método. Através de valores percentuais. Esse déficit pode ficar mais agressivo do que esse de menos 500 calorias. Então, se o paciente ele tem um gasto energético total muito alto, se você calcula por valores percentuais, como por exemplo aqueles de menos 25%, esse gasto energético pode ficar muito agressivo.
Por isso que eu prefiro começar com menos 500, certo? Se esse déficit não for o suficiente, você pode aumentar para menos 1.000, por exemplo. Mas eu sempre indico que vocês comecem com menos 500 para avaliar a adesão do paciente, catabolismo muscular, tudo bem? Por isso que eu prefiro trabalhar direto com as calorias. Até aqui, tudo certo? E até mesmo para a questão dos ajustes. Então, digamos que você começou com um déficit de menos 500, né? Mas na próxima consulta, como eu mencionei, o paciente não está perdendo peso. Ele relata para você que está seguindo a dieta certinho, está bem tranquilo, ele não está sentindo fome, mas ainda assim, ele não está perdendo peso. Aí você pode aumentar esse déficit calórico para menos 1.000. Então, de 2.000, você diminui 1.000. Fica ali com um VET de 1.000 calorias. Ou pelo contrário, ou ele relata para você que está sentindo muita fome com esse déficit de menos 500, né, que aumentou o nível de atividade física e sente mais fome. Nesse caso, você pode, inclusive, tornar esse déficit mais discreto. Né? Deixar de menos 500 para menos 300, com um VET de 1.700. Certo? Então, para realizar esses ajustes, eu acho mais prático trabalhar direto com calorias, tanto em déficit quanto em superávit. Ao invés de trabalhar com valores percentuais, trabalhar com calorias diretamente, certo? Nessa faixa de menos 500 a menos 1.000, no caso do déficit, e mais 500 a mais 1.000, no caso do superávit, tudo bem? Eu dei aqui um exemplo também de superávit. Se ele tem um gasto de 2.000 calorias, né, você adiciona 500, mas digamos que ele não esteja ganhando peso. Você pode aumentar, botar mais 1.000, totalizando um VET de 3.000. Ou então, digamos que ele está achando que tem muita comida, que ele está ganhando muita gordura, que ele não está dando conta daquele protocolo. Você pode, inclusive, reduzir esse superávit para mais 300, né, totalizando um VET de 1.700. Eu acho que realizar esses ajustes, fazendo as contas por calorias, é mais fácil do que por valores percentuais. Beleza?